Fala, aretês, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Prontos para o quarto e último episódio da Lei 12.288? Galera, antes de começarmos, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios, compartilhe com seus amigos e pegue seu café e sua água e vamos lá, galera. Capítulo 4 das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança. Artigo 51. O Poder Público Federal instituirá, na forma da lei e no âmbito dos poderes legislativo e executivo, ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. Artigo 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará a atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica. Artigo 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta às experiências de exclusão social. Artigo 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado, no que couber, o disposto na Lei 7.716, de 7 de janeiro de 1989. Artigo 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública disciplinada na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Capítulo 5 do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Artigo 56. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa, a que se refere o inciso 7 do artigo 4º desta lei, e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a: inciso 1. Promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia. Inciso 2. Financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra. Inciso 3. Incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra. Inciso 4. Incentiva a criação e a manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras. Inciso 5. Que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior. Inciso 6. Apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. Inciso 7. Apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal é autorizado a adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. Parágrafo 2º. Durante os 5 primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Federal que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1º deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa referidos no inciso 7 do artigo 4º desta lei.
Parágrafo 3º. O Poder Executivo é autorizado a adotar medidas necessárias para a adequada implementação do disposto nesse artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável pela promoção da igualdade racial, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União. Artigo 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para financiamento das ações de que trata o artigo 56. Inciso 1. Transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Doações voluntárias de particulares. Inciso 3. Doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou internacionais. Inciso 4. Doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. Inciso 5. Doações de estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. Título 4. Disposições finais. Artigo 58. As medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 59. O Poder Executivo Federal criará instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela Rede Mundial de Computadores. Artigo 60. Os artigos 3º e 4º da Lei 7.716, de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes de preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. Inciso 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Inciso 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Inciso 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para o emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Artigo 61. Os artigos 3º e 4º da Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Sem prejuízo do prescrito no artigo 2º e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça ou cor, as infrações do disposto nesta lei são passíveis das seguintes cominações. Artigo 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes desta lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre. Artigo 62. O artigo 13 da Lei 7.347, de 1985, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 13. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Artigo 63. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei,
Entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. Artigo 64. O parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 7.716, de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 3. Artigo 20, parágrafo 3º, inciso 3. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Artigo 65. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data da publicação. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 12.288, que tratou sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Se você chegou aqui, meus parabéns. E deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima lei, galera. Um forte abraço, bons estudos. Tchau!